Livro Mulheres em Apuros, por Martha Pierce, último capítulo. Ser grata. Você não pode estar falando sério. Provações. Por que eu? Por que Deus não faz alguma coisa? Por que Deus está deixando isso acontecer conosco? Por que Deus deixa crianças pequenas morrerem? Por que Deus ficou parado e não impediu o massacre dos judeus na Alemanha nazista ou a morte de 3.000 pessoas inocentes no 11 de setembro em Nova York? Por quê? Por quê? Por quê? Perguntar o porquê das coisas é comum quando as pessoas passam por provações. Embora seja possível ter um motivo inocente ao perguntar a razão de algo, muitas pessoas perguntam por estarem chateadas com Deus. Algumas concluem que não deve haver um Deus. Outras acreditam que há um Deus, mas que ele deve ser fraco para evitar provações. Ainda existem aquelas que pregam e ensinam que temos de perdoar a Deus. Todas essas conclusões têm uma coisa em comum: são blasfemas. Elas difamam o caráter de Deus, acusando-o de não ser bom. Das muitas mulheres que aconselhei, houve algumas que estavam em circunstâncias extremamente difíceis, mas apesar de suas circunstâncias, eram gratas a Deus pelo que Ele estava fazendo e pelo modo como estava ajudando-as. As provações delas eram catastróficas e ainda assim elas experimentavam a paz de Deus. Por outro lado, algumas mulheres estavam iradas e emocionalmente perturbadas. Entretanto, a dor emocional delas ultrapassava muito os limites do que era esperado em sua provação tão pequena. Esse segundo grupo de mulheres estava munido de duas crenças. Elas não estavam persuadidas da bondade de Deus e não eram gratas a Ele. Em vez de paz de Deus, elas experimentavam frustração, medo e amargura. Desesperadas por alívio de sua dor emocional, elas não davam glória a Deus. Em vez disso, culpavam-no. A fim de tirar algum sentido das provas que todos experimentamos, consideremos 3 princípios bíblicos que nos ensinam sobre Deus e sobre o que Ele está fazendo em nossa vida. O propósito de Deus e nossas provações. O primeiro princípio é que Deus é soberano. No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115, 3. Assim como o oleiro molda o barro, Deus nos criou e, portanto, tem autoridade sobre nós, quer gostemos ou não. Ele é a autoridade mais elevada e governa ativamente todas as suas criaturas e toda a sua criação. Por exemplo, sua mão soberana está sobre o clima, assim como está sobre um semáforo que não está funcionando. As Escrituras também nos ensinam que nós, suas criaturas, fomos criados para a glória de Deus. Isaías 43, 7. Portanto, a fim de glorificá-lo, devemos nos submeter à sua mão soberana. Isso nos leva ao segundo princípio. Deus decidiu, decretou. Como podemos glorificá-lo melhor? A única maneira de dar glória a Deus é tornar-se mais e mais como Ele. Deus usa as circunstâncias em nossa vida para nos provar e nos moldar à sua imagem. As Escrituras deixam claro que aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 29. De fato, não há nada que aconteça conosco por acaso ou em vão. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas, inclui bênçãos como habilidades que Ele deu a nós, a nossa família e nossos amigos, ou um belo pôr do sol. Nossa vida e nossa respiração também são bênçãos. A salvação é a bênção mais admirável de todas. Através da salvação, Deus nos mostra sua misericórdia, santidade, excelência e nossa completa incapacidade de salvarmos a nós mesmos. Efésios 2, 8 a 9. Além de bênçãos, todas as coisas também incluem o pecado. Deus não é o autor do pecado, nós somos. Ele permite que outros pequem contra nós e usem isso para seus propósitos. José fez com que esse ponto fosse claramente compreendido quando disse aos seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Outra maneira de Deus fazer todas as coisas cooperarem para nosso bem é quando Ele inclina o coração do rei. Provérbios 21, 1.
Ele endurece e suaviza corações. Então, não importa se era o coração duro do faraó que não deixava os judeus saírem da escravidão do Egito, ou se era o coração gentil de um faraó anterior que deixou José sair da prisão e o tornou governador do Egito. Deus age sobre sua criação para realizar o seu propósito, sua glória. Como resultado secundário de sua glória, foi dado aos crentes um coração novo, que é capaz de proclamar as excelências dele, independentemente das circunstâncias. O terceiro princípio é que Deus as fez nos testes. E quando ele o faz, tem um propósito ou propósitos definidos. O teste pode ser a morte inesperada de uma pessoa amada ou uma longa e difícil doença em você mesma. Talvez o seu filho tenha um ataque de fúria para todos no supermercado verem e ouvirem. Esposos deixam esposas por outras mulheres. Pessoas são assaltadas na rua. Sabemos que essas provações são para a glória dele e para o nosso bem. Entretanto, o que mais podemos saber dos propósitos dele e para as provações em nossas vidas? Um propósito que Deus pode ter ao nos fazer passar por uma provação é nos podar, a fim de que produzamos mais fruto para a sua glória. Em João 15, o Senhor Jesus compara a si mesmo com uma videira e a nós com os ramos. Deus, Pai, é o agricultor que corta os ramos mortos e limpa os ramos vivos para que deem mais frutos. Eu pensaria que se uma planta ou uma árvore pudesse sentir dor, seria doloroso demais ter um ramo cortado fora. Eventualmente, contudo, a dor seria esquecida conforme o ramo limpo produzisse lindos botões que logo se tornariam frutos. Para aqueles que permanecem na palavra de Deus, uma ação semelhante a essa, da limpeza dos ramos, com certeza acontecerá. Às vezes, essa limpeza é processada por uma provação. Provações geralmente trazem à tona o pior de nós: ira, amargura, medo, preguiça, egocentrismo e etc. Mas felizmente esse pior é tornado limpo quando Deus nos convence de nosso pecado e nos ajuda a deixar o pecado e seguir a justiça. A dor da ação de podar efetuada por Deus terá fim quando os frutos da justiça desabrocharem para todos verem. Um segundo propósito que Deus pode ter ao nos testar é nos disciplinar, para o nosso bem. Penso que isso é semelhante a ser podado. Ser disciplinado dói e é constrangedor. Felizmente para nós, Deus possui um motivo puro e um coração compassivo. Ele disciplina aqueles a quem ama. Como resultado, Ele não deixará que continuemos indefinidamente em nosso pecado. Você sabe, Ele quer que sejamos participantes da sua santidade. Hebreus 12:10. Hebreus 12 explica que assim como o podar, a disciplina no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Contudo também, como a poda ao depois produz fruto pacífico, fruto de justiça, Hebreus 12:11. Se você passa por uma provação como uma consequência de seu próprio pecado, é a disciplina de Deus sobre você. Quer seja passar um tempo na cadeia, quer seja experimentar um distúrbio emocional, Ele faz o que é necessário para que você lhe dê glória. Além de ser podada e disciplinada mediante provações, Deus nos dá oportunidades especiais de ver se a nossa fé é genuína. Veja 1 Pedro 1:7. É fácil agir como uma cristã e ser amável para os outros quando as coisas estão acontecendo como a gente quer. Mas quão fácil é quando riem de você por causa de sua fé, ou quando está traumatizada porque sua casa queimou até o chão. Todas as provações, grandes ou pequenas, nos dão uma oportunidade imediata de provar a quem realmente adoramos e servimos. O nosso conforto ou o nosso Senhor. O apóstolo Pedro escreveu aos cristãos, advertindo-os de que se preparassem para a perseguição, e orou para que a provação da fé daqueles crentes provasse que ela era genuína e resultasse em louvor, glória e honra para Deus. 1 Pedro 1:7. Deus tem todos esses propósitos nas provações: podar, disciplinar e testar nossa fé, para nos fazer crescer. De fato, Tiago escreveu aos cristãos: Meus irmãos,
Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago 1, 2-4. Desde que Deus revelou mediante as Escrituras alguns de seus santos e elevados propósitos para nos provar, qual então é nossa obrigação? Nossa obrigação é sermos gratas a Deus e estarmos plenamente persuadidas de sua bondade e percebermos o quanto Ele nos ama. Uma pessoa grata a Deus está sempre agradecendo por tudo. 1 Tessalonicenses 5,18. Ser grata é semelhante a amar alguém. Às vezes você sente como se amasse a outra pessoa, mas às vezes você mostra amor independentemente de como se sente. Gratidão para com Deus é tanto pensamento quanto ação. Ela pode ou não incluir um sentimento maravilhoso de gratidão. Não obstante como você se sente, o mandamento de Deus é claro. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3, 15-17. Quando nossa igreja era nova e nossa congregação pequena, ninguém tocava piano, exceto eu. Era difícil para eu tocar piano, pois este não era exatamente meu maior dom. Apesar disso, eu era a pianista nomeada. O Senhor ensinou-me muito sobre humildade durante aquele tempo, mas um domingo em particular se destaca em minha mente. Foi o primeiro domingo em que alugamos um espaço numa escola. Eu estava ansiosa por aquele domingo porque pensava que o piano deles era melhor que o anterior. Uma nota apenas foi suficiente para descobrir o contrário. As teclas eram desiguais, ele estava grosseiramente fora de tom e soava como um piano de bar. Enquanto o ministro de música e eu praticávamos antes da escola dominical, pensei: Senhor, por quê? Por que não podemos ter um piano parcialmente decente? A igreja da esquina nem acredita que a tua palavra é verdade e eles têm um Steinway de 2 metros. Conforme eu lutava em meus pensamentos sobre o que Deus estava fazendo, comecei a chorar. Jerry Gunther, nosso ministro de música, não pôde deixar de perceber. Ele parou de cantar e aproximou do piano. Ele disse: Acho que precisamos orar. Em lágrimas, acenei com a cabeça. A oração dele foi mais ou menos assim: Senhor, obrigado por este piano. Fiquei confusa e, como se aquilo não fosse suficiente, ele acrescentou: E oro para que Marta arrependa-se de seu orgulho. Eu não me arrependi naquele momento, mas parei de chorar. Mais tarde, em vez de concentrar-me na lição da escola bíblica, continuei a lutar com o Senhor em meus pensamentos. Finalmente percebi o meu pecado e, com um coração contrito, pensei: Senhor, perdoa-me por estar irada sobre o piano. Obrigada pelo piano e por me provar. Eu havia sido pega de surpresa por esse pequeno teste que até era insignificante e falhei miseravelmente. Contudo, mesmo que tenha parecido uma falha tão miserável, Deus estava ensinando-me que sempre devo ser grata. Não importa o que aconteça comigo ou com alguém que eu amo. Se meu primeiro pensamento tivesse sido: eu devo ser grata por todas as coisas. Obrigada, Senhor, por este piano. Deus teria sido glorificado em vez de ter sido feito vilão. Eu não teria sentido uma grande felicidade, entretanto, me alegraria nos propósitos de Deus. Além de ser grata, ou obrigação que temos é a de estar plenamente persuadidas da bondade de Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas
com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Salmo 100. Suponha que o resultado da sua mamografia não é bom, ou que você fica sabendo da repentina morte de uma pessoa amada. Suponha que você descobre que seu filho ou sua filha será abandonado ou abandonada pelo seu cônjuge. No mínimo, suas emoções oscilarão. Você provavelmente não conseguirá dormir. A dor arrastará você como uma onda na praia. Sendo esses tempos de provação, você deve lembrar-se da bondade de Deus. Ore e pense: Senhor, Tu és bom por ter permitido que eu vivesse até hoje com bons resultados na mamografia. Ou Tu és bom por haver permitido que tivesse meu amado pelo tempo que eu o tive. Ou Tu és bom com nosso filho, com nossa filha, porque ele ou ela não precisa passar por essa separação em vão. Você também deveria lembrar que Deus é bom apesar das circunstâncias. Uma pessoa que o ama tem convicção da bondade de Deus, tanto em dias cheios de pequenos testes desagradáveis, quanto em dias consumidos por imensas e dolorosas provações. Deus é bom, e bons pensamentos a respeito dele deveriam sempre encher nosso coração. Uma terceira obrigação que temos é a de perceber que Deus deve nos amar muito para testar nossa fé como Ele o faz. Sabemos que Deus dedicou um amor especial aos seus filhos. Seu amor dura para sempre, é eterno. Salmo 136. Ele também estabelece o padrão supremo e santo para o amor. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4,10. Conforme foi mencionado antes, Ele até nos disciplina em amor, porque o Senhor corrige a quem ama. Hebreus 12,6. Na verdade, Deus não determina teste algum para nós que não seja motivado pelo amor. Vários anos atrás eu soube de um trágico acidente automobilístico em que 2 jovens formados havia pouco tempo no Master Seminário foram atingidos e mortos por um motorista bêbado. Eles eram bons amigos e haviam planejado ir à França, ao campo missionário, junto com suas famílias. Ambos eram casados e um deles tinha 4 crianças muito pequenas. Nossa igreja sofreu com a perda deles e orou pela família e pela família. Não muito tempo depois, recebi um telefonema de uma amiga de uma das esposas. Essa amiga perguntou se eu poderia escrever para Lois Stride. E concordei. Conforme eu pensava e lutava com o que diria, expressei nossas condolências e disse-lhe que nossa igreja inteira estava orando por ela e por seus filhos. Concluí com algo assim: não fingireis saber por que isso aconteceu, mas sei de uma coisa: Deus deve amar muito você para testar sua fé neste nível. Minha oração por você é no sentido de que sua fé prove ser genuína. Muito tempo depois soube por meio de outros que Deus usou o que escrevi para confortar Lois e para fortalecê-la durante sua dor. Lois foi confortada pelo fato de que Deus a amava e que tinha seus propósitos supremos por trás do doloroso teste de sua fé. Conclusão: é um grande e glorioso mistério como Deus age de forma soberana sobre a sua criação. Desde a eternidade, Ele determinou como podemos glorificá-lo melhor. Ele tem propósitos bem definidos e bons para nós e nos prova. Nossa obrigação é sermos gratas e estarmos plenamente persuadidas de sua bondade e percebermos o quanto Ele nos ama. Então poderemos enfrentar qualquer provação que venha sobre nós, sabendo que Deus está agindo em nossa vida e na vida de nossos amados, a fim de realizar seus divinos propósitos. E assim terminamos mais um capítulo. O próximo capítulo já é a conclusão do livro. Um abraço e até o próximo capítulo. E se você ainda não é inscrita, por favor, se inscreva, ajude o nosso canal. E se você tem alguma sugestão de livro para nos dar, escreva aí nos comentários. Vai ser muito bom ouvir a opinião de vocês e também ver a sugestão.